Você já se perguntou alguma vez por que as melhores ideias surgem justamente nos momentos mais inesperados? Eu quero novamente retornar às questões do processo criativo e principalmente a uma fase bastante crucial, que é a fase da iluminação. Eu quero problematizar um pouco essa fase e fazer uma reflexão de como que o banho nos ensina algo sobre esse momento, né? Sobre essa etapa criativa. Vamos lá? Bom, a gente sabe muito bem que o processo criativo ele é composto por várias etapas. Tem a etapa da preparação, tem a etapa da incubação, da realização e da verificação. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que vai tratar de cada uma dessas etapas. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e você pode rever esse vídeo aí que eu acho que é bem importante. Mas se a gente observa bem, o processo criativo ele exige uma série de habilidades específicas que muitas vezes a gente nem se dá conta, né? E quando a gente aplica bem essas habilidades, elas tendem a dar bons resultados. Dentro desse processo tem talvez uma dessas etapas que eu considero assim como sendo a mais misteriosa e talvez a mais difícil de explicar, que é justamente essa etapa da iluminação. Então, dentro do processo criativo, a iluminação ela é a terceira etapa, ou seja, é aquela etapa que sucede à etapa da compreensão do problema e da incubação. Essa etapa é aquela etapa do lampejo de inspiração ou daquela faísca criativa, ou em outras palavras, é aquele momento que ocorre aquele insight repentino, né, de uma inspiração súbita, que a gente muitas vezes nem sabe de onde veio, mas ele simplesmente surge. E aí a pergunta que eu coloco aqui é a seguinte: será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para que esses momentos, desses insights, eles aconteçam com mais frequência? Então há várias respostas possíveis, mas nesse vídeo aqui eu quero dar uma delas. E aí eu vou responder com sim, é possível fazer isso. E como que a gente faz isso? E aí é alguma coisa que talvez pareça contra-intuitiva. E basicamente é fazer coisas improdutivas. É realmente só quando a gente vai deixar essa máquina produtiva que está dentro da gente parar, que a gente vai conseguir fazer novas combinações criativas. Se a gente parar para pensar um pouco, a gente vai se dar conta que o banho é um momento específico com condições bastante peculiares. Eu fiquei pensando um pouco e aí eu queria destacar aqui pelo menos 4 pontos. Em primeiro lugar, o banho é um lugar um ambiente privado, né? Então a gente está sozinho no banho. E isso por si só já proporciona então um ambiente mais tranquilo e que é perfeito para o relaxamento, né? Então se a gente pensar bem, quantos momentos do dia a gente tem realmente só para si. Então o banho geralmente é esse momento que a gente tem, né, um tempinho só para a gente mesmo. E o efeito natural disso é que o estresse ele acaba diminuindo e a mente ela consegue então se acalmar. E quanto mais calmamente, né, a gente já sabe, mais propensa ela tá para criar novas ideias, gerar novos pensamentos criativos, né, ou permitir que conexões inesperadas aconteçam. Uma outra coisa que acontece no banho que é muito importante é a ausência de distrações. O banho é um lugar que a gente geralmente está sozinho e longe de distrações externas, como celular, colegas de trabalho, família, assim por diante, né? Então essa ausência de estímulos, ela permite que, de certa maneira, a mente relaxe, né? E ela se volte para si mesma naturalmente. E um terceiro ponto, né? Que de certa maneira é uma consequência disso, da gente estar sozinho e ter ausência de distrações, a gente acaba abrindo um espaço para reflexão também. É um momento que a gente pode, de alguma maneira, fazer uma pausa nas atividades diárias e permitir que a mente relaxe sem que haja esforço para isso. Então a reflexão, se a gente pensa bem, ela é justamente um pensamento que anda para trás, não é um pensamento que vai adiante. Então a gente passa o dia inteiro calculando, pensando para frente, elaborando, e a reflexão ela é justamente um movimento contrário. A mente precisa parar para depois olhar para trás. Esse momento do banho ele é essencial para que isso aconteça também. E finalmente, o quarto ponto que eu acho que é interessante e que a gente nunca pode ignorar, né, que é o ponto do estímulo sensorial, né? Então, o corpo ele é muito importante para o processo criativo também, né? O fato da gente sentir de novo, né? Da estesis mesmo, da gente ter sensações, né? E o banho, de certa maneira, ele propõe um espaço que a gente possa voltar a sentir o corpo. Então, de modo geral, no banho, a gente tem esse raro momento de uma entrega mental e corporal. E esse deixar ser é o ambiente físico e mental perfeito para que insights ou lampejos de inspiração possam acontecer. Obviamente que não é só o banho que pode nos ajudar na criatividade, mas ele dá muitas pistas de como que ela funciona, de como funciona o processo criativo e principalmente como funciona essa etapa da iluminação. Existem outras atividades bastante improdutivas que a gente pode fazer também. Ir em exposições de arte, escutar música, né, literatura,
literatura, pintura ou até mesmo ver filmes pode ser bastante inspirador. E aí, por fim, né, talvez a última coisa que eu quero falar aqui sobre esse assunto é que a gente pode descansar simplesmente, né? Por que não? Por que não só parar e não fazer nada, né? Fazer alguma prática meditativa, alguma coisa que de fato não faça nada. E ao meu ver, eu acho que é ali que está a potência maior, né? É quando a gente consegue fazer esse nada, né? Mas ao mesmo tempo também essa é a parte mais difícil, porque a gente nunca aprendeu a não fazer nada. Toda a nossa vida foi direcionada a fazer algo, né? Então por isso que o processo criativo, me parece, ele tem esse momento que é muito conflituoso. E por isso que tem tanta gente que tem medo dele também. Porque a gente pode seguir todas as etapas, a gente pode começar por uma boa pesquisa, entender bem o problema, a gente pode fazer todos os métodos de incubação que possam funcionar, mas de certa maneira a gente tem que confiar de alguma maneira na nossa natureza inata, nesse não fazer nada e deixar com que a mente produza e consiga fazer essas conexões. E talvez se entregar a esse momento, talvez seja uma parte difícil do processo criativo. Esse também é um momento que geralmente surge o tédio, né? Então, o tédio é insuportável para a gente, né? A gente não sabe lidar com isso. E a primeira oportunidade que a gente tiver, a gente já foge dele. Mas o tédio, ele é explorado filosoficamente, ele é explorado, né, na meditação também. Então, ele é muito, muito importante, porque é ali que acontece a magia, na verdade. Enfim, eu acho que é preciso entender que a solução para problemas complexos muitas vezes vem quando a gente menos espera. E principalmente ele vem nesses momentos de relaxamento e não quando a gente está focado intensamente sobre um problema. O que novamente parece uma coisa contra-intuitiva. A questão que eu quero enfatizar aqui é que às vezes o que é entendido como improdutivo pode ser muito produtivo para quem está num processo criativo. Permitir-se a cada vez mais momentos de fazer nada pode ser uma poderosa ferramenta para desbloquear a criatividade. Por isso mesmo, eu encorajo você a tentar encontrar situações em que as condições sejam parecidas com as do banho. E basicamente é isso. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o like, né? Acompanhe aqui os vídeos que eu vou voltar a fazer com mais frequência, né? E eu espero que você tenha gostado. Esse é um canal que se dedica principalmente à comunicação, né? Reflexões sobre a comunicação, o design e a cultura. E a gente se vê então no próximo vídeo.